Então, gente, bom dia a todos. A aula de hoje será sobre orações coordenadas e Ô, professora, Oi, eu só entrei agora porque deu uma queda de energia aqui no caso da minha avó. tá bom. Obrigada por avisar. Então, vocês viram há pouco tempo, eu expliquei a vocês que existe o período simples e o período composto. O período simples é aquele que possui apenas Uma oração. uma oração ou apenas um verbo. O período composto é aquele que possui duas ou mais. Então, quando Isso temos um período. até caiu na prova. Oi? Até tem umas questões dessa na prova. Exatamente. Então, quando temos um período composto, ele pode ser composto de duas formas, por duas formas. Ele pode ser composto por coordenação ou composto por subordinação. Deixa eu ver quem falou aqui. É só o composto que tem só subordinação e coordenação, só o composto? Eita, Vitória. Ela é bem pequenininha, já teve que fazer a cirurgia. Melhoras para a gatinha. Então, gente, na prova caiu o período composto. Góis, é de uma forma bem simples. Quando o período é simples, ele não tem classificação, ele é só simples. Quando o período é composto, aí sim ele tem. Ele pode ser composto por duas formas: composto por coordenação ou por subordinação. Então, isso acontece apenas em período composto. Então, tem que ter duas orações, pelo menos. Orações coordenadas e subordinadas. Deixa eu abaixar. Ele também disse que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford e que tinha uma caligrafia horrível. Gente, esses textos aqui, eles são retirados, esses trechos, do texto de Hawking. Então, nós temos aqui a oração. Ele também disse... Primeiro passo, vamos achar os verbos. Um exemplo Sim, aqui nesse exemplo. era Era. estudante, Estudante é verbo ou é um substantivo? É substantivo. Estudante não é algo que existe em nome? É, Agora, se fosse estudar, aí seria verbo. tinha, Temos mais um. disse não, né? Disse. Disse. Vamos agora dividir as orações, ó. Ele também disse, uma, que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford, duas, e que tinha uma caligrafia horrível, três. Então, nós temos aqui uma, duas, três. Três orações. Três verbos, três orações. Observem essa primeira. Ele também disse. Ok. O quê? Tá vendo que precisa daqui? Imediatamente, quando você ouve essa oração, você se pergunta o quê? Deixa eu fazer uma tentativa aqui. O quê? Que era um estudante preguiçoso na universidade. Que era um estudante preguiçoso na universidade. Então, observem que essa primeira aqui, ela é chamada de oração principal, porque é a minha informação principal. A minha informação principal é que ele também disse. Mas ele disse o quê? Que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford. Então, que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford é uma oração subordinada. É uma oração subordinada.
E essa outra aqui? Que, o quê? E que. Que tinha tinha? uma... Gente, ele disse duas coisas. O que foi que ele disse? Primeiro, que era um estudante ruim, preguiçoso. E a segunda coisa que ele disse é que a caligrafia dele era Ruim. horrível. Horrível. Então, ele disse duas coisas. Então, nós temos aqui dois complementos, por isso são duas subordinadas. Deixa eu dar uma dica para vocês. As subordinadas, normalmente, elas são introduzidas por duas conjunções. Ou que ou se. Nesse caso é pelo que. Aí você pode dizer, professora, mas eu tenho dúvida de como eu vou dividir a oração. Antes da conjunção, oração principal. Ó. Depois da conjunção, oração subordinada. Aí você pode dizer, mas aqui nós temos duas conjunções. Então, antes dessa, nós temos outra. Ah, como tem um i, que é a conjunção, eu coloco antes do i. Ele também disse o quê? Que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford e que tinha uma caligrafia horrível. Então, nós temos aqui dois objetos diretos. Por que objeto direto? Porque quem diz Algo. 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 Aqui o que ele disse, ó. Observe que toda essa oração funciona como objeto direto, assim como toda essa também. Observe que o período acima é formado por três orações. Uma depende da outra, mas as três juntas formam apenas um período. Por isso, é um período composto por subordinação, pois há dependência sintática entre as respectivas orações, ou seja, uma depende da outra para existir. Essa última depende dessa, essa depende da outra. Então, é um emaranhado de orações, uma dependendo da outra. Oxe, Deixa eu passar. professora. Oi, tô Professora aqui. tem aqui. Eu pensava que só tinha saído. Não, tô aqui. Deixa eu apagar. Temos agora esses outros exemplos. Quem poderia fazer a leitura? Eu. Pode começar. Stephen Hawking é um homem genial, uma pessoa que possui grandes teorias. Continua? Pode parar aí. Então, nós temos aqui Stephen Hawking, é um homem genial, uma pessoa que possui grandes teorias. Gente, se vocês observarem aqui, nós temos dois verbos que já estão grifados. Nós temos aqui ó, o verbo é, e nós temos aqui o verbo possui. Stephen Hawking é um homem genial. Primeira oração. Uma pessoa que possui grandes teorias. Se vocês observarem, ó, Stephen Hawking é um homem genial. Tem sentido completo? Tem. Sim. Então, ela é coordenada, ó. Por isso que é uma oração coordenada. Porque tem sentido completo. Você consegue entender o que ele quer te passar. É uma oração coordenada. Uma pessoa que possui grandes teorias. Uma pessoa que possui grandes teorias é outra oração coordenada. Também tem sentido completo. Não é como eu gosto. De quê? Eu quero. O quê? Observem que aqui elas possuem sentido completo. Por isso que são chamadas de orações coordenadas.
Próximo exemplo. Stephen Hawking é um homem genial e uma pessoa que possui grandes teorias. Stephen Hawking é um homem genial e uma pessoa que possui grandes teorias. Veja que nos períodos acima, os períodos acima são formados por duas orações coordenadas. Note que a única diferença entre o exemplo 1 e o exemplo 2 é a conjunção aditiva aí. Gente, o que é que eles têm de diferente? Essas duas orações têm de diferente. Tem Porque na primeira referência tá, à Stephen vírgula. Hawking é um homem genial e uma pessoa que possui grandes. A outra, Steve Ralph é um homem genial e uma pessoa que possui grandes teorias. Na verdade, elas No são caso, iguais. A única coisa que muda, gente, é a que mudou foi a conjugação I aí. a É o conjunção. I, né? Conjunção I mudou aqui, ó. Que na outra nós temos... Eita, eu botei errado. Aqui é uma vírgula e aqui é a conjunção I. Na outra nós temos uma vírgula e nessa nós temos a conjunção I. Então, observem que tanto na primeira quanto na segunda, nós temos orações coordenadas. A única diferença entre o exemplo 1 e 2 é a conjunção aditiva I. Por que conjunção aditiva? Porque adiciona uma... Coisa outra. Adiciona uma informação, ó. Ele não é só um homem genial. Ele também é uma pessoa que possui grandes teorias, ó. E uma pessoa. Então, ele é essas duas coisas. Deixa eu apagar isso aqui. Alguém poderia fazer a leitura dessa tela? Deixa eu fazer, professora. Pode fazer. Então, as orações coordenadas são divididas em dois tipos: sintética e assintética. Sintética são ordenadas com o auxílio de uma conjunção. A assintética são ordenadas em um período sem o auxílio de uma conjunção. Exemplo: o médico lhe deu 2 anos de vida, mas a ciência provou estar errado. Segundo exemplo: Hawking hoje tem Pode ler Hawking. Hawking hoje tem 73 anos. É um exemplo de vida para qualquer pessoa. Continua trabalhando. Gente, observem agora, vocês estão aprendendo sobre orações coordenadas. Primeiro assunto que verão no 9º ano. Então, existem dois tipos de orações coordenadas: a sindética e a assindética. Vocês sabem que o A é de negação, ó. É tipo normal e anormal. Normal, anormal nega a normalidade, né, o A. Então, ó, sindética e assindética. Temos dois tipos de orações coordenadas. A primeira, ela é sindética porque ela possui síndeto. E o que é síndeto? Conjunção. Síndeto é a mesma coisa que uma conjunção. Já a segunda, ela não possui síndeto. Ela não possui síndeto. Então, ela é assindética. Observem aqui os exemplos. O médico lhe deu 2 anos de vida, mas o mais é uma conjunção. Então, se o mais está na segunda oração, essa segunda oração passa a ser sindética.
Oração coordenada assindética. Primeiro, é oração porque tem Verbo. verbo. Aqui, ó, deu. É coordenada porque possui sentido completo. O médico lhe deu 2 anos de vida. E é assindética porque não possui síndeto, não tem conjunção. Já essa outra, possui verbo, é coordenada, porque tem sentido completo, e é sindética, porque possui síndeto. Cadê o síndeto aqui? Mas a ciência provou estar errada. Hawking hoje tem 73 anos. Cadê o verbo? Morreu. Aqui nesse segundo exemplo. Cadê o verbo? Morreu, foi. Onde morreu? Eu não tô vendo. Ah, tá, eu buguei aqui. Continua. Tem. Tem. Continua. É. Aqui também. O é aí que se esqueceram. E o é. Então, nós temos aqui 3 verbos. Vamos observar se fazem parte de 3 orações ou de apenas 2. Observem fazem parte de 3 orações, ó. 1, 2, 3. Hawking hoje tem 73 anos. Tem sentido completo? Sim. Sim. Então, oração coordenada. Por que ela é assindética? Porque não tem o auxílio de uma conjunção. Não tem conjunção. Não teve conjunção, é assindética. Então, tanto faz vocês dizerem não tem conjunção ou não tem síndeto. Porque o síndeto, gente, é a mesma coisa que a conjunção. Vou já colocar um resuminho para vocês no quadro. Professora, sabe porque meu pai tava me ligando, viu? Tá, tudo bem. Quem pode fazer a leitura desse para mim? Eu faço. Eu. Aqui, ó. Períodos mistos. São aqueles que ocorrem quando o período subordinado que ocorre tanto períodos subordinados quanto coordenados no mesmo período. Oração principal. Hawks tinha 21 anos. Oração subordinada. Quando foi diagnosticado com ela. Oração coordenada. Recebeu a sua sentença de morte. Tá bom até aí? Tá bom? Vou continuar aí. Pode ler até o final. Oração coordenada. O médico estava errado. Oração coordenada, pois o corpo dele está praticamente todo paralisado. Oração subordinada é a única coisa que funciona. É sua mente. Então, nós temos aqui período misto. Gente, existe o período composto por coordenação, período composto por subordinação e o período misto. Se é misto é porque ele mistura. E ele mistura o quê? Oração coordenada com oração subordinada. Fazemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Usamos isso o tempo inteiro em músicas, no dia a dia. O tempo inteiro usamos. Daqui a pouco eu vou colocar um exemplo mais do cotidiano. Ó. Hawking tinha 21 anos. Quando foi diagnosticado com ela e recebeu sua sentença de morte. Nós temos aqui, ó, quando foi diagnosticado com ela, é uma oração subordinada. Por quê? Porque depende dessa
principal. Vai existir? Depende dessa principal. E recebeu sua sentença de morte é uma informação a mais, mas é uma informação a mais completa, por isso que é coordenada. O médico estava errado, pois o corpo dele está praticamente todo paralisado. A única coisa que funciona é a sua mente. O médico estava errado, oração coordenada. Pois o corpo dele está praticamente todo paralisado, oração coordenada. A única coisa que funciona é sua mente. Observe aqui. A única coisa é sua mente. Mas é que funciona. Esse que é subordinado. Observe que o que, eu disse a vocês que o que é a principal conjunção coordenativa. Subordinativa, quer dizer. É como se eu tivesse assim. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Ó, acordei cedo, aquele que eu gosto sempre de colocar. Acordei cedo, escovei os dentes. Mas não comi nada. Eita, que comi nada junto. Gente, o que é que acontece aqui? Quais são os verbos? Acordei, Acordei, Escovei. escovei, comi. acordei, escovei e comi. Primeira oração, acordei cedo. Segunda oração, escovei os dentes. Terceira oração, mas não comi nada. Vamos classificar essas orações. A primeira, ela é coordenada ou subordinada? Coordenada. Coordenada. Nada. Coordenada. Sindética ou assindética? Sindética. Assindética, quando não tem Sindética. síndeto. Sindética, Seria uma conjunção, não tem conjunção sindética. então ela é assindética. Assindética. Escovei os dentes. Tu me ama demais, viu, Lívia? Não tem jeito, não. Em Eita. Rua 10. Coordenação. Temos essa segunda oração, escovei os dentes. Oração coordenada também. Sindética ou assindética? Ah, sindética. Assindética. Por quê? Porque nós não temos síndeto nenhum aqui. Segunda oração. Coordenada ou subordinada? Coordenada. Coordenada. Oração coordenada. Sindética ou assindética? Sindética, porque tem uma conjunção mais aí. Sindética, porque nós temos o mais, e o mais é uma conjunção. Então, gente, é desse tipo. Sindética tem síndeto, assindética não tem síndeto. Sobre o período misto, eu vou explicar melhor a vocês mais à frente. Eu vou só fazer a frequência antes que a aula seja finalizada. 9 minutos. Quantos? Tá travando aqui, professor. Ué, Guilherme. Frequência, Guilherme. Carlos Guilherme. Carlos. Presente. Você falou, Guilherme? Foi o pensei que... que tinha travado aqui, oxe. Carlos Guilherme. Presente. Presente. Você falou, Guilherme, mas não entendi. Foi. Clara.
Presente. Débora. Emily Esté. Ô, professora, desculpa por não responder, que eu estava atendendo uma ligação aqui. Tá, tudo bem. Tava dormindo. Esté. Nada. Gabriele. Presente. Cauã. Presente. Lara. Presente. Lucas. Presente, professora. Luciano. Presente. Luiz Guilherme. Presente. Maria Vitória. Presente. Mariana. Presente. Matheus Góes. Presente. Matheus Barbosa. Oi, eu presente aqui, presente. Murilo. Presente. Nicole. Presente. Pedro Lucas. Presente. Raíli. Presente. Irla. Presente. Então, faltaram a aula de língua portuguesa. Quem faltou apenas foi a Esté. Apenas Esté faltou. Vou finalizar a aula, gente. Bom intervalo para vocês. E até amanhã. Até. Atividade para. Ah. Tchau, tchau. Já.